11 horas, 2 minutos. Veja, eu criei uma sala Teams só para você, É, certo? Então, de agora em diante, eu vou pedir que você coloque ali, seja a a evolução do versão trabalho, né? em. A evolução do trabalho, né? Que é Mas possível. então veja, mas vamos ali onde tem arquivos, né? Você vai colocar, o que você vai colocar? De cara a última versão do teu projeto, a partir Certo, das observações que eu vou fazer hoje. Você certo, vai trabalhar nele e depois coloque a última versão. certo. E depois, se você já tem textos escritos, vai colocando ali, por favor, em ordem, dizendo capítulo 1 e a data Uhum. em que você está colocando para a gente ir administrando. Certo. Eu tenho uma dúvida, professor. Quando eu comecei a fazer esse projeto, eu não sabia assim perfil e o que usar num ambiente assim científico, né? E eu falei no meu trabalho regime civil militar, onde eu queria falar ditadura militar mesmo. Eu posso falar ditadura em lugar de regime civil Não, militar? é a. Hoje em dia, em história, a gente usa, né, regime civil-militar ou ditadura civil-militar, mas tem Hum, que constar as duas para não ficar só que não foram só os militares que certo. inventaram tudo aquilo. Bom, mas deixa eu então falar. O teu projeto, eu acho que ele precisa ser um pouco enxugado, Certo. tá? Eu vou te dizer onde. De uma maneira geral, de uma maneira geral, né, ele aborda um tema de grande relevância histórica e social, então a investigação dessa interação entre a Igreja Católica e você usou a expressão movimentos campesinos. Sim. Não é muito comum, mas tudo bem. Mas aqui está, durante o regime, né, você pode acrescentar a palavra ditatorial, civil, militar no Brasil, mas eu acho que essa regime civil-militar, né, com foco Pode usar, né? na busca pela reforma agrária. Tá bom. Isso. Então, ele está bem estruturado, né, dentro daquilo que se espera do projeto, né? A introdução, problematização, justificativos, objetivo. Aí a questão que eu vou agora falar com mais das referências teórico-metodológicas e a metodologia, né? Do cronograma, nós só vamos deixar para falar exatamente no momento de apresentar a versão final. Eu tenho um cronograma pronto que eu gosto que os meus alunos usem, porque ele inclui todos os passos importantes. E você escreveu aqui referência bibliográfica, né? Na verdade, ali tem um probleminha também, vou te dizer qual é. Voltou a chover forte aqui em casa. Foi o trabalho para chegar aqui, que eu estou no tribunal já. Eu estou Hum, liberado da universidade, mas não no tribunal. é. Então, Uhum. em conclusão, quer dizer, no geral, o teu projeto demonstra uma qualidade acadêmica sólida, né? Aborda tema relevante e está bem estruturado. Só que eu acho, então, a fundamentação teórica está, né, consistente para o pré-projeto, né? E eu acho que tem um problema na questão das referências, já vou te dizer qual é, né? E a minha sugestão, realmente, que eu acho que você tem que trabalhar um pouquinho agora nessa semana, é a maior explicitação dos detalhes da metodologia, né? E das fontes de dados.
Então, vamos ver isso. Depois eu vou te mandar essas observações, mas vamos ver isso diretamente no teu projeto. Então, vamos começar por isso. Você lá no final do projeto, você está com ele aberto aí no teu computador? Vou abrir aqui. É. Estou com ele aqui. É. Então, só aquilo que você tinha me escrito, você coloca lá 8 referências, né? É. E tem dezenas de referências. Não são referências. Só podem ser referências no teu texto Que eu vou citar. McAdam, Tara Whitile, que você citou, Gutierrez, Ortmeyer, Thompson, Leite e Tiller. Essas são as tuas referências. Você pode colocar coisa 10, né, sugestões de bibliografia de apoio, coisa assim, mas isso não, então não confundir uma coisa é referência, outra, né? Depois a maneira como você organizou aqui, ela não está exatamente como a BNT pede. Então você teria que, né, usar rigorosamente essa última versão da BNT. Bom, então isso é uma pequena, quer dizer, só estou dizendo, isso é uma coisa que você tem que trabalhar em cima. Agora, então vamos lá, o que eu acho que é a mais importante aqui. Né? Aí você diz o seguinte, na metodologia, né? Você tinha feito antes um referencial teórico, né? Que eu vou te dizer, eu não gosto de muito palavreado. Né? Eu acho que a gente tem que ser mais. Não é que não está bem escrito, eu já te disse, já fiz essa observação. A formação assim, jurista, a formação jurista, a gente pois se acostuma. Então, aquela problematização de 3, 4 páginas, enfim, a introdução, estadar, poderiam ser mais. Porque você está nessa versão que eu tenho aqui, é uma questão também de formatação, mas você está com 18 páginas. Devia ter no máximo 10 páginas como pré-projeto. Mas vamos o que é importante aqui. Você pode dar uma enxugadinha, tirar essas. Você colocou sempre os parágrafos com essas palavras. uma linha, com, né, um parágrafo vazio entre. Mas, enfim, isso aí é questão de formatação. Só que vamos lá naquilo que é mais. Aquilo que é mais. Né, claro que esses trechos que você já escreveu, eles podem depois, você não vai jogar fora, mas eles colocar podem no entrar. Trabalho. Exatamente. Mas você fala, então, que você. Ai, quem é que está. Deixa eu só tirar essa. Deixa eu tirar uma coisa aqui. Não tem como tirar. Mas, aí, você diz o estudos e referência ao teórico. Abordagem interdisciplinar, que abrange campos como história, sociologia, teologia, direito. Você vê que você tá sendo assim muito, como é que eu diria, muito pretensioso, eu acho, né? Porque para depois fazer uma boa tese com tudo isso, você. Mas, enfim, eu quero ir agora na metodologia. Esse é o ponto aqui.
A escolha da metodologia é crucial para garantir a abordagem precisa e abrangente da pesquisa proposta, que visa explorar a complexa interação entre a Igreja Católica e os movimentos campesinos em busca da reforma agrária durante o período do regime civil-militar no Brasil. Né? Então, eu talvez poria uma vírgula, que visa explorar a complexa interação entre a Igreja Católica. Será que é entre a Igreja Católica ou entre como é que eu vou dizer assim, uma parte da Igreja Católica, porque não foi toda a Igreja Católica que se meteu nessa complexa, ou, se você quiser, do Regional Nordeste 2 da CNBB, que daí né, é muito mais. Tá, mas aí diz assim, a seleção das abordagens metodológicas baseia-se na necessidade de compreender profundamente as dimensões históricas, sociais, políticas e religiosas envolvidas nesse processo, né? Bem como analisar suas implicações para os desafios contemporâneos. Aí você diz que entra, então, a pesquisa irá adotar uma metodologia interdisciplinar, que combina, que eu destaquei em amarelo naquilo, mas eu vou passar por um bloco de notas que eu quero, acho que aqui, então, que combina o seguinte: análise documental, é um item, certo? Estudo de casos, é outro item. E abordagens teóricas diversas, certo? Aí você começa a explicar isso aqui. Então, você pretende fazer uma análise documental que permitirá a investigação de fontes primárias e secundárias como documentos oficiais, correspondências, É relatórios, porque, testemunha. é porque aqui existem padres, né? O Instituto Dom Helder também tem um acervo documental sobre essa época, né? E também o professor Gil Braz disse que um padre, se não me engano, esqueci o nome dele, que ele conhece até a secretária e também trabalhou nessa questão. E o Sim, tema sim, também está sim. tão É, atual que até o Papa benzeu agora o Movimento Sem Terra, né? não, certo, Recentemente. certo, mas não é isso, Francisco. A questão, por exemplo, esse cara que o Gilbras conhece está sendo estudado por um outro colega teu, Ah, certo. tá? Então, ele está indo entrevistar, o cara está quase morrendo, tá já, mas enfim, ele está indo lá, né, com toda a delicadeza possível. Então, isso aqui você tem que ter cuidado para não entrar. Além disso, é que eu acho que é coisa, é coisa demais para realmente conseguir fazer um estudo aprofundado que exige, o doutorado exige. Né? Mas, enfim, você escreveu aqui, nós vamos voltar a isso. Estou só separando, né? Então, a abordagem documental permitirá a investigação de fontes primárias e secundárias. Aí, vamos começar aqui. Então, as fontes primárias são documentos oficiais, tá? Correspondências, relatórios governamentais, testemunhos. E o que é que você entende por registros históricos? Registros históricos posso entender a questão da própria história do movimento, né? Das ligas camponesas no estado de Pernambuco. Mas Tem então vamos. documentos também, Sim, tá, mas então jornais. vamos.
É isso que eu quero que você veja. Então, vamos separar. A abordagem documental permitirá a investigação. Vamos colocar primeiro de fontes primárias, tá bom? As secundárias a gente fala daqui a pouco. Vamos lá. Fontes primárias, para você aqui, quais são? Documentos oficiais, certo? Documentos oficiais. Tá. O, Correspondências, relatórios. Agora eu deixo. A ordem é que eu mudaria. Então, documentos oficiais e relatórios governamentais, eu acho que tinham que estar juntos. Sim, juntos no sentido que um depois do outro, porque são o mesmo tipo. São documentos oficiais que vão ser transformados em relatório, né? Os relatórios trazem o documento, enfim. Depois, você fala em correspondências. Agora, essas correspondências seriam oficiais, por exemplo, o general daqui que escreve para o secretário de segurança pedindo providência, ou vice-versa, essas coisas. Eu colocaria aqui correspondências também oficiais, certo? Depois a gente vai ver em que arquivos vai achar isso. Deixaria as correspondências interpessoais, né? É outro tipo. Por exemplo, claro que se você for no Instituto Dom Helder, você vai ter acesso a um monte de material lá, principalmente em torno daquela experiência de Dom Helder, né? De comprar aquele engenho com o prêmio que ele tinha recebido lá no Japão e transformar aquilo num... Mas ali são correspondências, são documentos que ele escreveu, tá? Então, eu acho que a gente devia separar. Bom, aí testemunhos e registros históricos, eu também me perguntaria se isso não é uma fonte secundária. Tá? Mas é uma questão, né? Então, eu colocaria no segundo item lá. A abordagem documental permitirá a investigação de fontes secundárias. Tá? E aí, como fontes secundárias, eu colocaria aquilo que nós estamos falando aqui, que são as correspondências privadas, né? São testemunhas e registros históricos. Agora, só estou dizendo porque a minha preocupação, Francisco, é que você vai ter que selecionar um certo número de documentos, você não vai poder trabalhar com tudo. Seja realista. Né? Então, estes materiais serão cruciais para reconstruir os eventos, narrativas e contextos que mudaram. Eu sempre acho que aqui as interações entre... Eu acho que você tem que realmente, né, colocar, não a igreja, mas a igreja do Regional Nordeste 2 da CNBB. Tá? Até porque eles têm um arquivo, né, que não tem nada ali, quase nada. Mas você quando a gente vai atrás de uma pesquisa e não acha o documento, mas foi no arquivo correto, você tem que dizer, infelizmente, no arquivo do Regional Nordeste 2 da CNBB, sobrou pouca coisa, né? Que não foi destruído pelas traças, pela chuva, enfim, mas você vai ter que... Eu conheço aquele arquivo lá, é um horror. Né? Se bem que agora eu sou amigo pessoal, já sempre sou amigo pessoal, mas dessa vez eu sou amigo assim, muito pessoal do bispo secretário do Regional Nordeste 2. Então, nós precisávamos pedir a ele que realmente te permita fuçar lá. Faz tempo que eu não vou lá, entende?
Não sei o que sobrou lá. Mas, enfim. E os movimentos campesinos. Aí, vamos lá. Que área aqui do Nordeste, de fato, te interessa? Onde é que se concentraram os movimentos campesinos? Francisco Julião, o que você... Sim, o Julião, acho que ele era um deputado na É, época, né, estadual, e que ele tinha muito contato com essas ligas camponesas, principalmente do Engenho Galileia, lá, Vitória de Santo Antão, né? pois é, mas então Então, isso que eu quero dizer. Você devia limitar também de Vitória de Santo Antão, né? hum, Certo? Por quê? Porque, eu estou escrevendo aqui, por que isso? Porque isso te dá, eu vou escrever entre parênteses, Francisco Julião, isso te dá a possibilidade de realmente, como cientista da religião, ir a fundo e trazer coisa historicamente e cientificamente significativa. Se você fica numa coisa muito ampla, tá, você não consegue. A minha experiência como orientador ao longo desses anos, é que quanto mais o quadro de cara está bem delimitado e não pretende ser daqueles que vai escrever a história de Adão e Eva nos nossos dias, entende? Que é o risco nosso. Eu já fui assim, já tive o meu momento de ser assim, entende? Ah, é a tentação, a gente se encanta com um tema de pesquisa e a gente acha que vai dar conta e não vai. Então, eu estou propondo que você realmente agora reflita um pouco, né? Isso aqui foi o que eu vou te mandar, essas minhas é, observações. Depois você continua. Além disso, você vê que só aquilo ali, além disso, análise de estudo de casos específicos. Qual é o caso específico que você tem na cabeça? eu tenho, assim, que, na época, a resposta que a ditadura colocou a essa reação do movimento foi o Estatuto da Terra. E esse Estatuto da Terra, os próprios militares criaram para calar o movimento e foi feito para não funcionar. Por isso que até hoje a gente tem problema de Certo? distribuição de terra. Aí vamos. Só isso aí daria um outro trabalho. Quem é que criou o Estatuto da Terra, realmente? Quem foi o presidente militar que criou? E o ano? 64. Não lembro o Lo- presidente aqui. Logo em 64, o famoso Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco É. promulgou o Estatuto da Terra. Veja, eu sou velho o suficiente para ter vivido aquele momento histórico. Ter vivido numa perspectiva, naquela minha época, evidentemente, a crítica. E a crítica nesse sentido. Eu sou de uma família que tinha generais, almirantes, tá? E que admiravam muito a pessoa do Castelo Branco. Daí, quando ele faz esse Estatuto da Terra, porque o problema era dar uma resposta imediata logo depois da tomada do poder, né, civil-militar, é aquela velha topos historiográfico que os civis fizeram tudo achando que ia ser como nas outras vezes, que daí os militares iam deixar um civil no comando. Daí puseram o Castelo Branco. Mas a primeira resposta que tinha que ser dada era a atenção no campo. E ele fez esse negócio. Qual é o
O específico desse estatuto é que ele só ia entrar em vigor em 74, 10 anos depois. Tá? Então, eu vivi tanto esse momento que o Castelo, pelo menos dentro da minha família, todo mundo falava bem dele, respeitava como ser humano íntegro e respeitava como, enfim, militar que tinham. Né? Depois, o Castelo, ele ficou até Costa e Silva ser eleito, né? Forçar a saída do Castelo com a eleição do Costa e Silva. E por acaso eu estou trabalhando nisso, uma outra. O detalhe é que o Castelo foi morto naquele acidente de avião logo em seguida. Naquele voo tinham 3 pessoas. Uma delas me interessa, do ponto de vista dos meus estudos, que é uma pessoa impressionante, é uma mulher impressionante, que desde os anos 30 era avançadíssima. Né? Ela é uma das. Então, era amiga pessoal dele. O que eu quero dizer é que Castelo precisava ser reavaliado realmente, porque ela morre num acidente com ele, e ela não era absolutamente. Se podia dizer que ela era conservadora, bem, isso. As pessoas podem mudar também. Mas, em todo caso, eu vivi também um momento em que a entrada em vigor do Estatuto da Terra obrigou a fazer o quê? O que é que os latifundiários, enfim, quem tinha funcionários, né, que viviam nas suas terras, o que é que ele precisou fazer? Esse estatuto ele tinha dois vieses. Um era promover a reforma agrária e o outro era a questão da política agrícola. Então, nesse lado da política agrícola, o estatuto funciona. Desde Vargas vem funcionando isso aí. Né? Tanto é que, por que precisar de um mecanismo desse? Porque não é só redistribuir terra, porque o pessoal precisa de financiamento, precisa de assistência técnica. Né? Então, para ele efetivamente funcionar. Né? Então, naquela Sim, época, os militares sim, eles criaram esse estatuto e pisaram, né? é, Porque eles deram uma coisa e pisaram. mas o problema é o seguinte, isso eu estou dizendo, só isso seria um estudo de caso. Por quê? Porque quando foi entrar em vigor o estatuto, o estatuto dizia uma coisa, que quem trabalhava na terra estavelmente tinha direito de permanecer, o proprietário da terra tinha que dar um pedacinho para esses caras, para eles poderem ter uma coisa, né? Aí o que fizeram os grandes proprietários de terra? Como é que você tira o pessoal da terra antes que entre em vigor o estatuto e você seja obrigado a reconhecer que eles moram ali há gerações? Aí que está. Me falta esse Hum, conhecimento, mas eu vivi essa época. Você é, põe, você põe fogo na tua terra, queima tudo que você tem ali. As pessoas tiveram que fugir carregando nas costas fogãozinho, citinho, carregando. De norte a sul do Brasil aconteceu isso. Aí limpou. Daí deu para, em vez de plantar café, que já estava no fim do ciclo, eles foram para a soja, mas daí com os poceiros não, como é que a gente chama? Os trabalhadores sem terra que acampavam e os fazendeiros continuavam precisando da mão de obra. Mas, enfim, eu acho que isso que eu quero te dizer, não dá para você pôr na tua tese um caso hum, específico desse hum, tamanho, é uma tese completa, é, entende? Ah, você poderia pôr, se fosse o caso, mas já foi estudado por outros, aí você poderia pôr, já que vai trabalhar com essa documentação,
era o caso do engenho que Dom Helder... Ali você já está trabalhando com a documentação, ele ilustra a coisa. Aí vamos para adiante. A abordagem teórica, por sua vez, porque você está falando disso aqui da pesquisa. Aí você vai aqui para falar da abordagem teórica. E aqui, veja, você pretende trabalhar com a teoria da mobilização social, a teologia da libertação e a teoria crítica. Você veja, você não está ficando... O conselho é ficar com uma. Eu, honestamente, escolheria uma dessas três perspectivas. Você pode, no texto, dizer outras perspectivas ajudariam, mas nós vamos nos concentrar aqui, realmente. Eu usaria essa, que é a teoria da mobilização social, a teologia da libertação, honestamente, ela, quer dizer, ela não, mas ela já foi bastante estudada, né? Bom, é só uma questão de... Eu coloquei para baixo para ser um fundamento teórico, né? Sim, eu sei, mas você tem que fazer um só. Porque depois você tem que ficar fiel. Se você vai usar a teoria da mobilização social, você vai fazer uma análise a partir dela. Então, se você acha que usar a teologia da libertação te dá mais chance de fazer uma análise, mas você não pode ficar com três. Além disso, logo que você tinha que pôr o teórico. Quem é o teórico da teoria da mobilização social? Hein? Entendi. Eu vou ter que revisitar aqui para ver. Exatamente. Já estou pensando em outras coisas aqui. Tá bom, mas então, veja bem. Eu vou te passar isso que a gente... Já estamos... Eu tenho que correr para a universidade, que hoje está um... Mas espera aí, só deixa eu te passar aqui. Eu estou pondo aqui, tirar essa questão de estudo de caso. E, nesse caso aqui, na abordagem teórica, ficar só... Agora, só com... Por enquanto, eu estou sugerindo a teoria da mobilização social, mas aí, qual é o teórico que você vai usar dessa? Tem um teórico específico? Tem. Tem vários aí, porque eu tenho que partir dessa ideia que o senhor mas colocou. Qual é deles que já de cara te anima? Na minha concepção, assim, eu ia utilizar talvez um teórico que é mais para o viés jurídico, né, que analisa isso aí, né? Essa questão do direito realmente das pessoas e de mobilizar-se, né, para conseguir esse direito pela terra. Certo. Então, veja, porque a questão é usar bem um teórico em profundidade, que depois o pessoal diz, pô, esse cara conhece esse teórico. Entendi. Porque senão é aquela coisa. A professora Zuleika, vocês ainda não fizeram, vocês já fizeram tese 2? Fiz, cara. Não, fiz só a disciplina. Em tese 2, a professora Zuleika, principalmente ela, mas eu concordo plenamente, ela vai... os teóricos têm que ser da mesma linha de pensamento. Você não pode usar um teórico né, que fala de uma linha teórica. Aí, enfim. Então, já desde agora, você estando
com isso, você vai evitar de ser chamado a atenção pela professora Zuleika. Tá. E aí você está com essa teoria, estou ficando, mas veja, isso é só para você. Certo. Então, aqui, veja bem, você diz assim, além disso, a inclusão numa perspectiva histórica e legal, por meio de estudos de história e direito agrário, mais uma vez, só isso aqui, então... Era outro não, então, agora eu vou te mandar isso aqui para você poder trabalhar, que o nosso tempo aqui terminou. Eu Ok. vou te mandar essa última observação aqui. Isso aqui eu vou te mandar, não vou te mandar nesse instante, mas vou te mandar no texto que eu escrevi, né, sobre essa avaliação. Mas isso aqui agora você vai ter que nesse momento eu preciso reeditar, mas está tudo salvo aqui, e eu vou colocar, na verdade, vou colocar lá no Teams como um arquivo, tá bom? E quando você tiver, agora, só para a gente encerrar o negócio aqui, quando você tiver feito essas modificações no teu pré-projeto, a gente vai direto para a banca de defesa. Quem que você gostaria que tivesse na tua banca? Eu, assim, particularmente eu gostei de todos os professores que eu estudei. Sim, mas só pode ser dois. Só pode ser dois. Eu presido e dois professores. Você é professora Zuleika, professor Zé Afonso também. Tá bom, agora veja, eu vou tentar marcar com os dois, já deixar marcada uma data para o comecinho de agosto, entende? Tá certo. Porque precisa estar com isso pronto antes da matrícula, mas comecei a primeira semana de agosto. Primeira, segunda semana dá, tá certo? É só, a minha preocupação é só... Estou só fechando os arquivos aqui. A minha preocupação é que você esteja com um textozinho bem redondo, que já... né? Mas porque eu vou repetir o que eu já disse, é muito palavra bonita, não ajuda depois a você a Eu acabei de operar no meu, vou lá, que alguém está fazendo uma edição. não ajuda você a escrever. Então, quanto mais, já, vamos dizer assim, engessadinho tiver, que você vai começar a trabalhar ali, enfim, tá bom? Então, por hoje, eu vou tirar a gravação, né? Isso aqui vai ficar lá à tua disposição. Ok. Tá bom? E nós, tá agora.